Olá, meu nome é Emily Miller e hoje vou apresentar o relatório de análise de desempenho e disponibilidade de um microserviço desenvolvido como parte da disciplina de tolerância a falhas em sistemas de software, ministrada pelo professor Gibeon Soares, na UFRN. Esse trabalho ele foi realizado com colaboração de Douglas Alexandre dos Santos e Lucas Gabriel Castro. O relatório tem como objetivo avaliar o desempenho e a disponibilidade de um sistema e-commerce sob diferentes condições, analisando cenários com e sem tolerância a falhas. O nosso relatório ele é organizado em 5 seções principais. A primeira seção é a descrição do sistema e sua arquitetura. A segunda seção é o planejamento dos testes, incluindo os cenários e ferramentas. Na terceira seção, nós temos as métricas de avaliações utilizadas. Na quarta, a análise dos resultados dos testes de carga e estresse. E na quinta, conclusão com insights gerais. Já que na descrição do sistema, o sistema ele é composto por microserviços que sustentam a plataforma de e-commerce. Ele foi projetado para realizar operações como compras e cálculos de bônus por meio de endpoints de HTTP. A arquitetura ela foi implementada em Python, utilizando Flask para exposição de endpoints e RabbitMQ para comunicação via filas de mensagens. Os serviços estão containerizados com Docker, o que garante isolamento e a portabilidade, Aqui os serviços envolvidos, na verdade, foram o e-commerce, que gerencia o endpoint buy, o Story, que lida com o gerenciamento de produtos, o Fidelity, que calcula o bônus para os clientes, e o Exchange, que realiza a conversão de moedas. Esse diagrama aqui ilustra as interações entre os serviços do sistema com a apresentação das falhas e probabilidades associadas. E assim eu finalizo a introdução ao sistema e o planejamento dos testes e passo a vez agora para Lucas e Douglas apresentarem os próximos passos. Olá, professor. Agora aqui vamos falar do planejamento dos nossos testes. A atividade pediu para a gente avaliar o desempenho do endpoint buy da nossa aplicação, do nosso microserviço de e-commerce. Então preparamos vários cenários de teste para que a gente pudesse testar nosso sistema. E um dos primeiros cenários vai ser o cenário de teste de carga, que ele vai ter, vamos medir progressivamente quantas requisições do sistema, como ele se comporta com diferentes requisições, números de requisições, começando em 400 requisições e fomos de 400 e 400 até chegar em 2000. E temos aqui o ramp up, que vai ser uma requisição para cada usuário. Então a cada 1 segundo ele vai como se fosse um usuário fazendo a requisição no sistema. No teste de estresse a gente fez um ramp up menor, ou seja, em 5 segundos a gente botou todos os usuários dos nossos cenários de teste. Lembrando que cada cenário desse de teste que fizemos, ele é com e sem a tolerância à falha, tanto de estresse quanto de carga. Então, em 5 segundos aqui no ramp up de estresse, todas essas requisições aqui que eu estou selecionando para o senhor vão ser executadas nesse período de tempo de 5 segundos. E ambos os testes aqui foram executados no cenário com e sem tolerância a falhas. Fizemos todos esses cenários de testes aqui no JMeter. E agora eu vou passar a palavra para o Douglas, que ele vai explicar as métricas de avaliação. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Bom, as métricas que a gente utilizou foi tentando capturar latência e a vazão, que são métricas que são bem utilizadas. Então a gente resolveu seguir no básico desse. E também outra métrica que a gente usou foi a métrica de taxa de erro, que mede a porcentagem de erro que ocorre tanto nas requisições com tolerância à falha e sem tolerância à falha. Agora para a parte aqui de resultados da análise, vamos fazer uma pequena introdução ao ambiente em que executamos nossos testes. Tivemos 2 hardwares disponíveis que eram capazes de zerar esses testes. O hardware A é uma máquina Linux, usando o Linux Mint 21.3, com Core i7 da 7ª geração a 2 GHz com 2 cores,
16 GB de RAM e um SSD de 512, 480, né, mas 512 GB provavelmente. O hardware B era um macOS, na versão mais nova do macOS Sequoia. É um processador da Apple, o M1 Pro, que ele é um processador em ARM, com 10 cores de 2, variando de 2 a 3.2 GHz. Também 16 GB de RAM e um SSD de 1 TB. Cenário 1. Teste de carga com tolerância a falhas. Temos aqui em média a latência variando de 33.000 milissegundos até 3.800 milissegundos, não ultrapassando disso. E a vazão de no máximo 2 requisições por segundo no tempo dos testes que fizemos. E vemos que a taxa de erro foi entre 30%, que foi o máximo, e ela se estabilizou ali entre 26% e 28%. É uma distribuição que se manteve padrão em ambos os hardwares. Podemos ver aqui que começamos aqui no hardware, isso aqui no hardware A, no hardware B, a latência ela se manteve praticamente no mesmo patamar que em ambos os hardwares. A vazão as duas máquinas estão executando exatamente os mesmos testes, então a vazão para esse tipo de teste foi de no máximo 2 requisições por segundo. E podemos ver que a taxa de erro também aqui não ultrapassou 30%. No máximo foi 29% em 800 requisições. Então isso, para o cenário de tolerância à falha, podemos ver que a latência ela varia levemente. Ela chega no máximo a 4.000 milissegundos, não chega a 4.000 milissegundos. O sistema pode dar bem com a carga e representa um maior tempo de resposta quando a capacidade é excedida. Então a vazão, também vindo para a vazão, ela permanece estável e consiste com a resiliência dos mecanismos de tolerância a falhas que foram implementados. E a taxa de erro ela diminui à medida que mais requisições vão, mas ela fica numa distribuição normal ali, cerca de 1/3 das requisições falhando. E mostrando que essa capacidade de tolerância à falha ajuda a reduzir os erros em cargas mais altas, que a gente pode ver que o pico dela no hardware A foi de 30% e o pico dela no hardware B foi de 29%. Isso respectivamente para 400 e 800 requisições. Mas você vê que ela não passa de 30% em ambos os casos. Agora vamos passar para o sem tolerância a falhas. Esse aqui, comparando com o primeiro, a latência fica também ali na média do máximo 4.000 milissegundos, não chegando a atingir esse patamar. A vazão permanece a mesma, mas a taxa de erro, temos aqui um aumento, vamos dizer, de no máximo 10%. Se temos aqui porcentagens que vão do 26%, aqui a taxa de erro sem tolerância a falhas temos 36%, 36,88%, 36,25%. Então, vamos dizer assim que existe uma margem no máximo de 10% a mais de erro aqui para o hardware A. E o mesmo para o hardware B também. Tipo, a latência ela aumenta um pouco em relação ao cenário sem tolerância a falhas, pelo fato de que não tem requisição sendo enviada para a fila, balanceamento de carga entre os exchanges. Muitas dessas coisas também estão pegando as taxas de conversão da exchange que já estão salvas. Podemos dizer que muitas requisições também não aumentam o seu tempo de requisição por causa disso, porque a exchange basicamente ela pega a primeira taxa de conversão e depois ela salva, ela só pega uma nova se mudar. Então, dito isso, a taxa de requisição sem tolerância a falhas ela aumenta um pouco, mas não significativamente. Temos aqui no caso de 1.200 para o hardware B, que ultrapassamos os 4.000 milissegundos, mas para 400 requisições temos 3.900, e o mesmo aqui para o hardware A, que tem um desempenho melhor com 1.200 requisições comparado ao hardware B.
Então a latência é um pouco mais alta porque não temos os mecanismos de tolerância à falha, mostrando que o sistema é menos eficiente. A vazão mantemos a mesma porque só aumentamos a vazão no teste de estresse que mostraremos a seguir. Então, tipo assim, o sistema não é mais rápido quando você tira as travas de tolerância à falha. Pelo menos o nosso não. E a taxa de erro é cerca de, no máximo, 5 a 10% a depender do cenário, mas não ultrapassando 36%, 37% comparado com tolerância a falhas. Então a comparação geral, temos aqui com tolerância a latência mais baixa, consiste com as cargas altas, mostrando uma estabilidade melhor e um tratamento de erros melhor. Sem tolerância a latência aumenta consideravelmente, mas não tanto, mas notamos esse aumento na latência. A vazão é ambos para os mesmos cenários. Então, o que mudou aqui foi a quantidade, fomos aumentando a quantidade de requisições por segundo e no teste em geral. E a taxa de erro, realmente, temos cerca de 10% a menos de erros nas requisições no cenário com tolerâncias falha comparado versus cenário sem. Agora vamos para os testes de estresse. Explicando os resultados sobre os testes de estresse, temos aqui no hardware, que foi a máquina do Linux, essa grande explosão aqui no teste de latência, que teve baseado nos testes que foram executados, o lançamento dessas requisições 400, 800, aumentando gradativamente durante 5 segundos, ou seja, no espaço de 5 segundos, o JMeter lançou todas essas requisições, e no tratamento a falhas teve essa explosão aqui. Comparando com a outra máquina, pode-se dizer que foi, acho que um responsável foi o sistema operacional. A vazão aqui aumenta significativamente, porque consequentemente tem mais requisições sendo atendidas. E a taxa de erro continua instável ali em 31%, no máximo 31%, que é uma média boa, que foi a taxa de erro que mais teve consistência. Não teve poucos erros que passou de 50%, por exemplo. Aqui no hardware B, a gente teve um grande aumento, um aumento significativo da latência do primeiro teste para o segundo, mas não tão discrepante quanto foi do primeiro. A taxa a vazão também continua aumentando significativamente. E a taxa de erro continua também abaixo dos 30%. Dentro desses resultados, a gente tem que a latência aumentou à medida que a carga crescia, principalmente nesses dois resultados aqui, para 400 usuários e para 2.000 usuários, que foi o caso aqui de cima. E isso indica que o sistema de tolerância à falha possui um overhead também adicional, devido ao mecanismo de tentar lançar exceções. A vazão se inicia em 17, chegou a 17 requisições por segundo em 1.200 usuários, mas depois de aumentar essa requisição, ela caiu um pouco, antes de subir novamente em 2.000. Isso indica que em carga muito alta o sistema pode encontrar dificuldade em manter a vazão. E a taxa de erro, como foi mencionada, entre 28% e 31%. Mesmo sobre altas cargas, o sistema mantém um erro dentro do limite esperado de tolerância à falha. O que indicaria também que o sistema de tolerância à falha deixa o sistema numa zona mais confortável de 30% de erro. Não é uma porcentagem ideal, mas foi a porcentagem que conseguimos manter. Agora no cenário 4. E foi sem tolerância à falha. Temos aqui
latência. Não teve aquele aumento exponencial como teve no outro com tolerância. A vazão também tem uma variação aqui de 4 requisições, de 6 para 10, de 10 para 14, aqui nesses 2 primeiros. E bem próximo do que aconteceu no hardware B. Também que a latência se manteve próximo e a vazão aumentava gradativamente, chegando ao máximo de 30 requisições por segundo. Foi quase o dobro aqui, 15, um pouco mais do dobro que no hardware A. Só que a taxa de erro já passou dos 30%, chegando aqui beirando os 40% da taxa de erro. Aí o que podemos considerar desses resultados? A latência é menor do que o cenário com tolerância à falha, mantendo, porque como não tem os mecanismos de tolerância à falha, então ele tende a ser um pouco mais rápido, mas rápido não quer dizer que é o melhor. E o crescimento da latência é mais linear, refletindo a ausência de mecanismos adicionais, como os vetrais, que aumenta a complexidade do processamento. A vazão também aumenta gradualmente. Esse comportamento já é esperado à medida que o sistema não precisa ter retries ou reexecuções. E a taxa de erro, que mais alta aumentou, variou de 33% a 36%. Isso demonstrando que o sistema de tolerância à falha é mais suscetível a erros em carga mais elevadas. A comparação geral entre as duas. Na latência, o cenário de tolerância à falha apresenta uma latência significativa, maior, devido ao mecanismo de recuperação. E sem tolerância, a latência é menor, mas com custo em erros. Então, mesmo que o sem tolerância seja mais rápido, os erros não se destacam nele. A vazão. Com tolerância à falha, a vazão é mais instável e tende a cair em momentos de sobrecarga. E sem tolerância, a vazão é mais previsível e cresce linearmente. Mas o problema do erro ainda se destaca nele. E a taxa de erro com tolerância reduz significativamente a taxa de erro, especialmente em cargas mais elevadas. Em sem tolerância, a taxa de erro aumenta rapidamente, impactando a confiabilidade do sistema. Dentro desses cenários, a conclusão que chegamos é que com tolerância é ideal para ambientes onde a confiabilidade é essencial. Ou seja, na maioria dos sistemas, o sistema precisa ser confiável para ser usado. Mesmo com maior custo de latência, esse cenário oferece maior estabilidade, menor taxa de erro e a latência mais consistente, tornando a opção mais preferível, como será para demonstrar. E sem tolerância é mais eficiente em latência, em vazão, só que fica mais suscetível a falhas, aumentando assim o prejuízo, né? Quando você recebe mais erros, você vai ter que fazer o processamento de novo das requisições. E o que a gente descobriu foi isso. Obrigado, professor. Obrigado, professor, pela atenção e obrigado pela disciplina. Obrigado pelas aulas. Até mais. Obrigado, até mais.